Olá, este é o Mundo Lab to Lab Pardini, um podcast para te ajudar nos desafios da governança, da estratégia e da gestão do seu laboratório. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema, de um serviço muito importante prestado pelos laboratórios no Brasil e que tem uma relevância social e também uma grande oportunidade de negócio, Dr. Roberto Santoro. Isso mesmo, Rafael. Hoje o nosso tema é toxicologia. E toxicologia forense e ocupacional. Importante aí na formulação de políticas públicas com impacto social, redução de acidentes e diminuição da exposição de trabalhadores a certos analitos. E para bater papo com a gente sobre esse tema, tenho a alegria de receber aqui conosco a Carolina Gimenez, gerente corporativa de produção da Toxicologia Pardini. Obrigado, Carol, bom tê-la conosco. Eu que agradeço o convite, obrigada, Rafael, Dr. Roberto, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre toxicologia. E também o Rodrigo Carvalho, que é diretor técnico do laboratório Dr. Sandoval Carvalho, de Congonhas, Minas Gerais. Bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço poder estar aqui, participar desse podcast e trocar informações, conhecimento com vocês. Roberto, toxicologia já é aí uma área da medicina diagnóstica, não sei se eu posso chamar de área, mas que já existe há muito tempo nos laboratórios. Mas nos últimos anos, principalmente por conta da toxicologia forense, da mudança de legislação, esse tema virou um tema muito comentado, que vira notícia de jornal, vira notícia na porta da empresa, na mesa do bar. Por quê? Exato, Rafael. Primeiro falando um pouco da toxicologia ocupacional, que já é uma especialidade dentro da área de diagnóstico, muito importante na relação de saúde e doença dos trabalhadores. E nós temos legislações desde a década de 70 sobre isso, né? Que vem evoluindo ao longo do tempo com novas normas regulamentares também, como a NR7, e também uma nova, eu diria até nova especialidade, que é a toxicologia forense. Aí nós estamos falando de exposição a algumas drogas de abuso, de algumas categorias profissionais, e de um exame que a gente chama de larga janela de detecção. Ou seja, consegue encontrar algum tipo de exposição em até 6 meses após a utilização, que é o nosso tema principal aqui. Carol, é importante. Toxicologia forense, toxicologia ocupacional. Explica para a gente a diferença entre essas duas categorias. Perfeito, Rafael. Quando falamos de toxicologia ocupacional, a gente está falando basicamente de medicina preventiva. Ela é uma ferramenta muito importante para auxiliar no controle e na garantia da saúde ocupacional dos trabalhadores. Né? E no Brasil, a toxicologia ocupacional ela vem evoluindo junto com as leis trabalhistas, como o Dr. Roberto falou. Em 1994, especificamente, com uma atualização da NR7, foi criado o PCMSO, a obrigatoriedade das empresas terem esse programa de controle médico de saúde ocupacional, e com ele foi a primeira vez no Brasil que foram colocados uma obrigatoriedade de avaliação e monitoramento dos trabalhadores que ficavam expostos a agentes químicos no ambiente de trabalho. Então, lá em 1994, foi a primeira vez que a toxicologia ocupacional foi regulamentada no Brasil e esses exames passaram a ser, na verdade, obrigatórios. E somente em 2020, isso foi atualizado, uma atualização dessa NR7 e a inclusão de mais agentes químicos, seguindo aí toda a atualização da indústria do Brasil. Então, quando falamos de toxicologia ocupacional, ela tem uma relevância social também muito importante, justamente por isso. Ela ajuda na proteção dos trabalhadores. E no caso da toxicologia forense, Perfeito. O que aconteceu nos últimos anos? Quando falamos de toxicologia forense, nós estamos falando de exames que têm relevância judicial, jurídica. E justamente por ter essa relevância jurídica, esses exames precisam ter processos muito controlados, desde a coleta até a liberação. Então, essa é a grande diferença de toxicologia forense.
E um ponto de atenção que eu acho só importante trazer para a gente conversar é que no Brasil hoje existe um pouquinho de confusão quando usa o termo toxicologia forense. Por exemplo, se acontece um envenenamento, aí o laboratório às vezes é procurado para ajudar em investigação e tudo mais. No Brasil, só é permitido a aplicação de toxicologia forense para investigação criminal nos institutos de criminalística e realizada por peritos desse instituto. Os laboratórios particulares hoje não podem fazer esse tipo de análise, tá? Por isso que a forense para o laboratório particular, para o laboratório privado, hoje ela é basicamente a busca de substâncias psicoativas ilícitas, na sua grande maioria, mas algumas lícitas também, em matrizes biológicas, sangue, urina, saliva e queratina, que é aí o exame toxicológico de larga janela de detecção. Como o Dr. Roberto falou, a grande diferença dele para as demais matrizes é que esse exame ele permite uma janela de detecção maior, ele acaba informando um padrão de consumo da substância. Por isso que hoje ele é fundamental para esse acompanhamento e essa ajuda realmente na avaliação do consumo de drogas, especificamente falando dos motoristas. Historicamente, o exame toxicológico de larga janela de detecção chegou no Brasil no início dos anos 2000, atendendo basicamente a concurso público, alguns exames particulares, de uma maneira muito tímida. Mas isso foi crescendo. Em 2009 entraram alguns exames para atender a aviação civil e em 2015 que a coisa mudou e esse exame tomou uma proporção nacional com a Lei do Caminhoneiro, conhecida como Lei do Caminhoneiro, que trouxe a obrigatoriedade da realização desse exame para motoristas profissionais das categorias C, D e E. Com isso, ele popularizou no país todo. Carol, esse é o tipo do exame que ninguém quer que dê positivo, mas pode ser que dê. E os motoristas, por exemplo, os profissionais são obrigados a fazer. Então, daí vem a importância de fazer num bom laboratório que traga um resultado seguro. Mas para isso, para a segurança de todo mundo, também precisa ter uma cadeia de custódia. Fala um pouquinho sobre essa cadeia, porque ela começa lá no nosso laboratório parceiro e às vezes pode terminar lá na justiça. Exatamente, Rafael. E é bem o que você trouxe. Quando vem um resultado positivo, sempre vem muitos questionamentos juntos e por isso os laboratórios precisam garantir que o processo todo, uma rastreabilidade total, desde o momento do cadastro, do doador de amostra, até a liberação do resultado. Então, o que é a cadeia de custódia que a gente fala tanto? É um conjunto de documentação de todo o processo. Então, ela tem que garantir a rastreabilidade. Você tem que saber todas as pessoas que estiveram em contato com essa amostra da coleta à sua liberação. O que ela traz, essa garantia? Ela traz a garantia jurídica do exame forense que nós falamos. Então, nós precisamos garantir absolutamente todo esse processo. Começa no nosso laboratório parceiro, que vai realizar a coleta. Cadeia de custódia, ele garante que a pessoa é ela mesma. Exatamente. Ela garante que a amostra foi retirada dela, que é o cliente. E existe, inclusive, testemunhas ali, né? Nenhuma coleta é feita sozinha. Assinaturas quando você coleta a amostra, mostrando que você colocou a amostra do indivíduo dentro de um compartimento que é lacrado e assinado pelas partes na frente dele. Então, é um processo muito seguro desde que se cumpra todos esses procedimentos, né? Então, é o que a gente chama é uma cadeia de custódia que garante ali a assertividade de que aquela amostra veio desse indivíduo. Esse que é o objetivo mesmo. Mas queria voltar um pouco aqui para um contexto do dia a dia do laboratório, Rodrigo. O seu laboratório tem aí mais de 52 anos, 52 né? Anos. Na cidade de Congonhas, principalmente, né? E algumas cidades ali adjacentes, né? Na região. E você foi um dos primeiros a lidar com esse exame no seu laboratório, na sua região, né? Primeiro, como é que foi a introdução desse novo exame? Como é que foi a aderência? Como que você se adaptou a essa
essa novidade, né? Principalmente a toxicologia forense. Na verdade, a toxicologia forense ela veio quando eu estava lendo a revista Lab News e lá eu vi a notícia que ia ser obrigatório esse exame. Não sabia nada, pesquisei, achei a Psychmedics, fiz contrato com eles e eu mesmo comecei a fazer a coleta. Eu falei, eu quero saber como é que é feito isso aqui, porque eu não quero que ninguém ponha a mão nisso aqui sem eu ter certeza do que é. Tem uma responsabilidade imensa. Muita responsabilidade. E aí eu mesmo comecei a fazer a coleta, a demanda começou a aumentar, aí a gente começou um treinamento com o pessoal, né, que é o pessoal da coleta, treinamos a equipe, e eu vi que a demanda estava aumentando, só que a gente começou a ter problemas de pessoas querendo burlar, querendo pagar, querendo levar pelo de outra pessoa, e aí eu disse, não, assim não pode ficar. Então, eu montei um posto de coleta específico de medicina ocupacional, onde eu coloquei câmera na recepção, coloquei câmera dentro da coleta. Não é obrigatório ter a câmera dentro da coleta, mas eu coloquei também, porque tem a testemunha já, para inibir qualquer ação desse tipo. E desde então, acabou o problema, e é um dos exames que a gente mais faz no laboratório. Uhum. E Rodrigo, a gente está falando da cidade de Congonhas, da região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma cidade muito próxima e passa uma grande rodovia federal na sua cidade, que vai em direção... Praticamente a rodovia quase que passa dentro da cidade. Passa dentro da cidade, quase. É uma região de muita carreta, de muita mineradora, né? Siderúrgica, tem tudo ali. Então, assim, o movimento é muito grande de caminhão. A gente sabe que para pegar essa 040 aí tem que ter coragem. Agora, Roberto, a gente fala tanto aqui no mundo Lab to Lab do papel e do impacto social de um laboratório. Quando a gente vê nessa abordagem da toxicologia forense, a gente vê mais uma vez o quanto é importante ter laboratório em todos os municípios brasileiros, né? Exato. A gente já tem essa penetração grande com os nossos clientes. Lembrar que a saúde no Brasil é principalmente de execução municipal, como é o caso aqui do Rodrigo, com o laboratório Dr. Sandoval lá em Congonhas. E essa capilaridade é importante para você atuar localmente, para que são regiões que têm motoristas, que têm também categorias profissionais que precisam fazer esse teste, não só o ocupacional, mas o forense também, e que podem contribuir através de um apoio, igual o Rodrigo citou aqui, né, que a gente proveu um apoio através de algumas empresas, para não só introduzir o teste e realizar o exame, mas também ter toda essa transferência da cadeia de custódia, os processos exigidos e de dar suporte também, até nas questões que possam acontecer, que é um exame que pode gerar um contencioso judicial, né, para a gente ter defesas e suportar todo esse laboratório. O que é mais importante que nós observamos, pelo menos os números mostram, uma redução do número de acidentes graves após a realização do exame, né? Era um exame que era realizado a cada 5 anos e hoje já tem o que a gente chama de exame do meio, que ele é renovado a cada 2 anos e meio para categorias motoristas profissionais, carteira C, D e E. E se tornou parte de uma política pública de redução de acidentes. O Brasil tem grandes dimensões de rodovia, nosso principal modal hoje ainda é o rodoviário, e realmente a gente tem muitos acidentes relacionados a categorias profissionais, motoristas, não só motoristas, mas outras, mas que tem um impacto grande aí, não só na mortalidade, mas na morbidade também, nos gastos relacionados, além da perda de vidas, que é, como o Rodrigo citou, que é o que é mais importante. E, Roberto, até pouco tempo atrás, poucos anos, esse exame só era realizado no exterior. Tinha que fazer a coleta aqui, Exato. Mandar de avião para um laboratório no exterior. E o partido foi pioneiro no Brasil em fazer uma composição de negócio para conseguir produzir no Brasil em escala para atender os 8.000 laboratórios do Lab to Lab. Existia realmente... lembrar que
como a Carol falou, existem outro tipo de matriz. E em alguns países o que é mais utilizado é a própria urina. Só que tem uma janela de detecção menor. E teve uma empresa, uma startup no Brasil, que desenvolveu junto com um parceiro internacional essa detecção em queratina, que basicamente é o cabelo, né? Enfim, existem outras queratinas, unha, enfim, mas a grande matriz é o cabelo, que você consegue detectar, né, as principais substâncias que são consideradas substâncias psicoativas ou que precisam ser controladas e evitadas até 6 meses após a utilização, mesmo que seja uma utilização spot. Às vezes não é uma frequência, mas utilizou em um determinado momento, um período de 6 meses. E é importante citar também, né, Carol, quais são os principais grupos de substâncias que a gente consegue detectar nesse exame toxicológico. Então, esse toxicológico de larga janela, os principais grupos que a gente vê são a cocaína, né, a cocaína e seus metabólitos, maconha, as anfetaminas e os opiáceos, né, codeína, morfina, 6-acetilmorfina. Temos outras substâncias também, como metanfetaminas e o mazindol e anfepramona também, que podem ser detectados nesses exames. Então, a gente tem alguns grupos de substâncias que são regulamentadas e obrigatórias para o exame de larga janela de detecção. E hoje você tem uma extensão também para várias categorias profissionais. Algumas polícias estaduais, que algumas polícias, como política de Estado também. Agora, as polícias federais já utilizam isso de forma rotineira. Alguns né? municípios, os taxistas Exato. também. Alguns municípios, né, que motoristas profissionais de categoria B também, mas que exercem atividade profissional como taxista. E também a regulação ela está ainda em andamento. Existe projeto de lei para que você também, principalmente na primeira habilitação das categorias A, não está ainda aprovado, mas está em discussão, para que você tenha a primeira habilitação de categorias A e B e também as categorias A e B que exercem atividade profissional, seja de moto ou seja de carro, né? Além do CDIE. Agora, Carol, como é que é a operação para fazer esse exame chegar em 8.000 laboratórios de todo o Brasil? É uma operação muito complexa, mas muito bem estruturada. Então, o que a gente estava falando da coleta, né? A toxicologia Pardini hoje tem uma equipe 100% dedicada a fazer esse relacionamento da qualidade da coleta com o nosso cliente, com o nosso laboratório apoiado. Então, existe um time hoje que cuida só disso, que atua nos nossos clientes, fazendo todo o treinamento da parte de coleta, fazendo todo o acompanhamento dos indicadores desse posto de coleta, desde positividade, de índice de erros de coleta, retreinamentos, reciclagens, auditorias. Então, nós fazemos, né, como toxicologia Pardini, às vezes algumas auditorias no laboratório. E essa auditoria, ela precisa ser vista e entendida como algo para agregar a segurança do exame. Então, quando a toxicologia vai fazer essa auditoria, essa avaliação, avaliar o laboratório dessa forma, a gente quer ajudar o laboratório a realizar o exame da maneira correta e da maneira mais segura possível. Esse é um primeiro ponto, falando da etapa de coleta, que é muito crítica nesse exame toxicológico. E tem também todo o nosso time de executivos comerciais que fazem um atendimento diferenciado para os laboratórios e exclusivo para os laboratórios. E da parte técnica, né, que é as análises propriamente ditas. Então, essas amostras, elas, como é uma amostra de estabilidade muito alta, ela é de fácil transporte. Acho que isso é importante, porque muitos laboratórios, já conversei com colegas que já falaram para mim o seguinte: eu não vou coletar o toxicológico de cabelo, ele dá muito trabalho. Infelizmente, isso não é muito incomum. E a gente precisa entender, pelo cunho social do exame, que é extremamente importante cada vez mais
os laboratórios se abrirem para esse tipo de coleta. Uhum. Então, nós conseguimos dar todo esse suporte, tá? Tanto o suporte jurídico, de treinamento, e também o suporte técnico. Por ser uma amostra de baixa estabilidade, ela é de fácil transporte. No início do exame, isso era via correio, hoje ela usa toda a logística do Lab-to-Lab Pardini, então é um transporte muito rápido, né? Um laboratório em Manaus, rapidamente essa amostra vai chegar aqui em Belo Horizonte para ser analisada. Rodrigo, e você? Como é que é para o seu laboratório ter o Pardini como parceiro? Para mim significa tranquilidade ter o Pardini como parceiro, porque, na final, já é parceiro desde que ele iniciou esse trabalho de atender os laboratórios, na época do meu pai ainda, né? E a gente, assim, confia na qualidade e eu não estaria aqui se eu não tivesse essa confiança. O Pardini é um laboratório que a gente conhece. Eu estive lá no NTO, então eu conheço pessoalmente. Vou voltar lá de novo e dar todo o suporte que a gente precisa, tanto com propaganda, no marketing também. A Karen me ajuda lá. Também ele tem contrato e convênios com algumas empresas que são encaminhadas para a gente. Então, assim, só tem a ganhar. É uma parceria de sucesso. Eu acho que os laboratórios que se interessarem podem sim procurar o Pardini, que vai ter uma boa parceria. Rodrigo, eu queria primeiro te agradecer pela parceria, pela confiança, e também queria explorar um pouco ali a sua realidade local. Quando você tem ali uma coleta do toxicológico, principalmente a toxicologia forense, você dedicou uma unidade ou todas as unidades coletam? Qual que é a melhor maneira que você enxerga? Dedicar um local ou todo mundo colhe? Na verdade, eu dediquei um local. Aham. Eu construí um posto de coleta ocupacional, Aham. onde são realizados os exames de toxicologia forense. E faz os dois também, faz o ocupacional e faz o Forense. forense. Mas não é uma unidade só que faz os dois. Uma unidade Tá. só faz os dois. Só que a gente tem agora, a gente abre no Murtinho, que é um bairro mais afastado, Aham. que é beirando a 040. Aham. E atrás de um posto de gasolina. Então eu Aham. falei assim, não posso deixar isso aqui ocioso. Claro. E realmente é uma região também de muita carreta, de muito Aham. movimento, que também eu tenho essa coleta lá, mas também com câmera, tanto na recepção, na hora de preenchimento, também com a pessoa que é a testemunha. O procedimento é único. Uhum. Então a gente está abrindo unidade de Jaciaba que também vai Uhum. ter esse serviço, também com o mesmo treinamento, mesmo procedimento. Eu acho que quem pensa em partir para essa área tem que estar muito bem resguardado. Aham. E o apoio do Pardini é importante. Carol, a gente falou muito da toxicologia forense, mas também tem a toxicologia ocupacional, principalmente para o atendimento direto a empresas. E é uma frente também que os nossos laboratórios parceiros, principalmente aquelas que estão em polos industriais, elas também têm uma importância muito grande e contam com a parceria do Pardini. É interessante porque a gente também oferece toda essa assistência, essa assessoria técnica para os laboratórios que querem enviar exames ocupacionais. Então, assim, se na região ele vai olhar as indústrias que tem, as clínicas ocupacionais que existem ali, ele pode entrar em contato com a gente e pedir uma ajuda. Por exemplo, aqui eu tenho uma mineradora, quais os exames que eu preciso fazer até para ele poder entrar em contato com o médico do trabalho da empresa, poder conversar com esse médico, poder orientar, porque muitas vezes existem dúvidas, ainda mais com essa atualização da regulamentação, tem muito agente químico novo, que não era muito conhecido, né? Porque o grande volume de toxicologia ocupacional era ácido hipúrico, chumbo, esses eram os grandes volumes. Então, com essa atualização, a gente também consegue apoiar nesse sentido, o que proporciona uma possibilidade para o cliente expandir os seus negócios ali. E a toxicologia, ela acaba ela acaba sendo uma porta de entrada até para outros exames. Então, quando você
busca o teu cliente para um exame altamente especializado, você pode acabar conseguindo também expandir o seu negócio para outros exames. Pensando enquanto negócio, Rodrigo, seu laboratório está num polo de mineração e siderurgia. O quanto esses exames toxicológicos representam no seu faturamento e qual a atenção que você dá a essa frente de atuação? Então, cada cliente é único, né? A parte ocupacional, ela tem grande relevância para a gente lá. A gente atende hoje praticamente todas as medicinas do trabalho de Congonhas, atendemos algumas de fora também, temos contrato, convênio com outras também de São Paulo, de Belo Horizonte. Temos um volume muito grande de serviço ocupacional. E a gente opta por fazer com Pardini, 90% a gente encaminha para cá, por causa da qualidade e o prazo. O prazo é muito importante, que a gente está em Congonhas, então o material nosso chega aqui num tempo recorde, vamos falar assim, dá entrada num tempo recorde. A gente também tem toda a questão de interfaceamento do B2B, etiqueta primária, os postos de coleta que a gente tem dentro das medicinas também, eles têm um sistema nosso lá, então já sai com a etiqueta do Pardini, a gente já sabe o que está vindo, o que está chegando, só fazer a triagem para ter a rastreabilidade e saber de todo o processo. Roberto, é interessante observar, já falamos sobre isso, mas fortalecer a relevância social desse tipo de teste. Ou seja, pessoas testadas têm um temor no consumo, seja por conta dos exames de toxicologia forense ou ocupacional, isso significa ambientes de trabalho mais seguros. E é muito bom quando a gente pode apoiar o país. E como política pública, você quer reduzir o adoecimento coletivo, principalmente no caso de categorias profissionais, enfim, né, motoristas e outras categorias que envolvem segurança coletiva, e também a saúde individual, né, do indivíduo que está ali exposto a um tipo de droga de abuso que precisa realmente ser acompanhado, monitorado e com todo o suporte possível. Então é uma política pública que, através de regulamentação, que diminui acidentes, que atua na saúde coletiva e na individual também. Agora, a saúde do trabalhador é essencial, né? Assim, existem exposições ocupacionais que precisam ser controladas, mitigadas, né? E o ideal é a exposição zero, com os de EPIs, enfim, mas que precisam ser acompanhados com exames periódicos, conforme o Rodrigo falou, né? Tem até posto de coleta dentro de empresas que fazem, vou chamar o PCMSO, né? Assim, dentro das medicinas do trabalho. Dos programas, né, de saúde ocupacional, e que são importantes, né? Agora, só o importante que o Lab2Lab Pardini talvez foi uma das primeiras empresas que, ao ter contato com essa nova tecnologia, capilarizou isso através dos laboratórios, através da nossa logística, deu acesso, né, que sempre foi o nosso propósito principal. Temos novos propósitos agora com o Lab2Lab, mas dar acesso à tecnologia em saúde, a exames, era o que a gente precisava fazer. Então você tem ali, foi uma interação com uma startup brasileira, né, que mandava para fora do Brasil, que a gente adquire o modelo de negócio e adquire uma outra empresa também que tem espectrometria para que a gente possa fazer o teste. E tem toda a atividade do Lab2Lab, com infraestrutura logística, alcance, interface com os clientes, transferência também desse know-how, seja da cadeia de custódia, né? E clientes como o Rodrigo também, que teve, eu diria assim, o pioneirismo na região, e muitas vezes, né, assim, e não evitou alguns exames que podem dar problemas, né? Então, pelo contrário, assumiu, isso é relevante para o meu negócio, é relevante para a saúde populacional, e vou fazer o melhor, vou aprender, vou fazer o melhor na coleta, e vou ser relevante. Tem gente que não faz também para evitar, que é um exame de mais, eu diria, de contencioso jurídico, né? Mas que a gente precisa ter segurança e precisa atuar também como parte da política pública nacional. Rodrigo, tem gente, eu imagino que tem gente que deve tentar burlar esse teste e deve usar do famoso jeitinho brasileiro do
quebra essa para mim. Como é que você lida com essa questão numa cidade do interior onde todo mundo se conhece? Isso é bem complicado. Porque isso quebra a reputação do seu laboratório para tudo, né? Sim, isso é bem complicado. É o que eu te falei, eu fiz para aprender, ver como é que era feito, e passei para o pessoal o treinamento e falei, vocês vão fazer câmera na recepção, câmera na coleta. Aí às vezes bate lá em casa à noite, eu tenho um problema para resolver, eu já sei, pessoa que eu não vejo há muito tempo, bateu lá em casa, me ajuda. Ô, meu amigo, eu nem colho esses anos, não sou eu, e mesmo se fosse. Então, assim, é o nome do laboratório, é o nome do meu pai, ali é um laboratório de família, onde trabalho eu, meu pai, minha mãe, e não tem dinheiro que vai comprar isso, e nem o meu sono. As boas práticas, Exatamente. compliance, né? E a obrigação nossa é realmente seguir os processos, igual o Rodrigo falou, os procedimentos aí necessários para que a gente possa, né, ser um agente social ali de transformação. Esse é o objetivo nosso também como laboratório, como empresa ali socialmente orientada, né? E acho que o toxicológico, a gente está preocupado com a saúde coletiva e individual. E eu acho que foi um exame muito importante. E acho até, Rodrigo, Carol, Rafael, que isso vai ampliar também, né? Porque a gente tem várias atividades ou vários procedimentos funcionais, laborais, que você tem relevância na saúde coletiva. Você está cuidando de muitos ao mesmo tempo. Não é só um motorista na rodovia, é um aviador, né, numa viagem aérea, mas também segurança pública e outras áreas, né? Até, assim, acho que no futuro próximo, mas é um exame rotineiro do dia a dia também, que como consciência individual e coletiva, as pessoas vão fazer como um bem público mesmo. Acho que isso tem todas as condições de ampliar e fazer parte do exame do dia a dia. Por que não fazer? Né? Sim. Assim, se eu estou... Complementando, Aham, doutor Roberto, já é possível fazer esse exame sem ser necessariamente para atender à uhum, uhum, legislação. Então, o laboratório, quem quiser fazer um aham, exame toxicológico de larga janela particular, é possível fazer, não precisa uhum. fazer somente para atender à Claro, legislação. claro, claro. Isso tem aumentado também. Aham, Agora, Carol, vamos voltar para o negócio. Tem laboratórios, já apareceu aqui agora há pouco, que preferem correr dessa Uhum. história de trabalhar com exame toxicológico. Mas tem um potencial de mercado muito importante. Nós estamos falando de exames particulares, nós estamos falando de regularidade. Do ponto de vista de receita e de negócio, quais são as vantagens para um laboratório ter no seu mix os exames toxicológicos? Perfeito, Rafael. Acho que as grandes vantagens, elas são, primeiramente, são exames que dão uma margem de lucro grande para o laboratório, porque são exames de alta complexidade. Então, quando ele está centralizado num laboratório de referência, ele permite que o nosso parceiro tenha uma rentabilidade maior. Então, ele tem uma margem de lucro grande com esses exames. Além disso, são exames periódicos, então, são exames recorrentes. É uma carteira de clientes ali que, com frequência, vai voltar a realizar esses exames. E são exames com potencial de crescimento, como a gente comentou. Tanto o toxicológico, de larga janela de detecção, está crescendo muito, o volume está aumentando, tem várias leis em discussão para trazer obrigatoriedade para outras categorias e outros tipos de profissional, quanto a toxicologia ocupacional também vem crescendo muito. E como eu disse também, esses exames eles acabam sendo porta de entrada para outros exames. Então, quando um laboratório ele olha para o negócio toxicologia, que é altamente especializado, ele também consegue encontrar possibilidades de negócio de outros exames. Então, ele pode conseguir vender outros exames de análises clínicas quando começa. A toxicologia ela é uma porta de entrada para o negócio, e dali você pode ter outras oportunidades também. E, Rodrigo, você, quando você introduz novos testes na sua região, como toxicológico, e como foi a questão de vínculo genético também, né?
a paternidade de uma maneira geral, essas aderências ao longo do tempo, na sua percepção, isso vai te diferenciando na região? Isso, qual que é a importância, assim, de... Sim, a gente ampliar a gama de exames que a gente Aham, tem no nosso portfólio, né? Dar maior segurança para os médicos também entrarem em aham, contato. Às vezes ele tem dúvida de qual exame pedir, aham, né? E a gente faz uma divulgação também em plataforma de rede social aham, e rádio também. A gente tem também médico aham. atendendo dentro do laboratório também, que agrega também nessas questões. Fica mais fácil para a gente Uhum, apresentar para eles as novidades que o Pardini passa para a gente. uhum. Ou seja, quem não tem toxicologia no laboratório está perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Agora, Carol, para quem quer, quem está assistindo a gente, ainda não é parceiro do Lab to Lab Pardini e deseja implantar o serviço de toxicologia no seu laboratório, o que deve fazer? Um ponto que eu acho importante, Rafael, é que assim, muitos laboratórios, quando vão implementar um exame, falam, vou começar a fazer esse exame, eu vou lá comprar um equipamento, vou comprar um kit e vou começar a fazer esse exame. Com os exames de toxicologia não dá para funcionar dessa maneira. Por quê? Porque são análises mais complexas. Então, primeiramente, a tecnologia embarcada é uma tecnologia de espectrometria de massas. Ainda no Brasil é uma tecnologia muito cara. Então, Uhum. para um laboratório comprar um equipamento desse para fazer um volume muito pequeno de exames, não é viável. E o processo de preparo dessa amostra também é diferenciado. Então, para a gente conseguir detectar a droga dentro do cabelo, esse cabelo precisa ser destruído. A gente precisa destruir o cabelo e tirar a droga ali de dentro. E isso é complexo. Isso tem que ter todo um processo de extração com reagentes químicos, tem que ter toda uma descontaminação desse cabelo, uma descontaminação externa. Passa por processo de pesagem, filtração, enfim, várias etapas de preparo para o extrato final e para esse equipamento. E esse extrato final que sai o resultado. Além disso, esse laboratório precisa ter acreditações específicas para realizar o exame, então não é qualquer laboratório que pode oferecer o exame toxicológico de larga janela. Ele tem que ter essas acreditações específicas. Hoje é 17025, o CAP-FDT. Então, é muito complexo. Então, quando um laboratório quer entrar para toxicologia, quer começar a realizar exames de toxicologia, a recomendação é que ele procure um parceiro, um laboratório de referência, um laboratório de apoio, procure o Lab to Lab Pardini, que já tem toda a tecnologia altamente especializada e equipe para atender. Carol, só para deixar claro as proficiências, né, que existem, as certificações, você tem o do Colégio Americano de Patologia, Exato. que é o CAP, que você Isso. citou, e tem do Inmetro também. Isso. Correto? São as duas que você acabou de citar aqui. Exatamente. Uhum. E o Inmetro não é tão usual para laboratório, né? Então é uma certificação. Agora, Rodrigo, eu queria, pelo menos assim, primeiro parabenizar, né, por você ter aí um laboratório, o Dr. Sandoval, sempre tentando inovar, agregar portfólio. E só queria compartilhar uma coisa. Uma vez eu estava numa reunião de vários laboratórios, me perguntaram qual que seria os principais pontos para você permanecer no mercado, desenvolver. Então, eu falei só dois, que é expandir o negócio com mais unidades, e o Rodrigo está criando novas unidades também. E o segundo é sempre agregar um novo portfólio, um novo teste para te diferenciar. Sim. Como já foi o vínculo genético no passado, como já foi a biologia molecular, como é agora a toxicologia forense, além da ocupacional, a área de genômica que está vindo aí também, principalmente relacionada à oncologia. Então, na minha visão, você está com as duas frentes aí para dar mais sustentabilidade e crescimento para o seu negócio. Tá? Muito obrigado. E eu vou complementar só mais uma coisinha aqui. Essas duas são principais, mas eu acho que é importante também os laboratórios que tiverem condição
colocar um consultório, colocar médico para atender lá dentro, que isso também Sim. é um diferencial. Lá em Jeceaba eu já estou fazendo com o consultório, já aprovado pela vigilância, tudo, porque o médico vai gerar o exame, né? E posso agradecer de uma vez? Por favor, já estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostaria muito de agradecer o convite. O convite foi feito pelo meu amigo Éder. Eu gostaria muito de agradecer. E eu fico até surpreso, porque o laboratório nosso é um laboratório que não é grande, e são 52 anos de luta, mas que quando eu sou chamado para um bate-papo desse aqui com um laboratório que é o maior do Brasil, me mostra que eu estou no caminho certo. E eu espero que a parceria dure mais 50 anos. Vai durar. Carol, obrigado. Bom ter você conosco. E vida próspera, a Toxicologia Pardini. Isso daí, muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho de toxicologia. Dr. Roberto Santoro, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio e sigam o exemplo do Rodrigo, o Laboratório Dr. Sandoval Carvalho, em Congonhas. Agrega portfólio, expande novas unidades e tenha novas formas de integração também com o prescritor, com o médico, para tentar justamente transformar o seu negócio. Posso complementar só uma Por coisa? favor. Esqueci de falar. O Éder me apresentou também mais um serviço do Pardini, que é a telemedicina. Exato. Que é o que a gente vai colocar lá também. Aham. O hematologista a gente não tem na região, e eu acho que é importante para a cidade, para a região, essa contribuição, não só pensando no lado financeiro. É isso, nós temos essa área, né, que a gente chama de saúde digital, que tem a telemedicina, que tem teleconsultas, e pós-pandemia do Covid-19 ampliou muito, e também é uma área de atuação que a gente pode tentar contribuir aí com o seu laboratório e com vários também, né? E sinta-se à vontade de nos chamar para qualquer outra contribuição, Rodrigo. Obrigado. Esse é o nosso papel aqui no Lab to Lab. Tema para um próximo episódio. Exato. Bom, você já sabe, quer um parceiro para o seu negócio? Lab to Lab Pardini. Quer diversificar? Quer ter novas receitas? Toxicologia. E a receita com impacto social, que é ainda mais importante. Obrigado a você pela audiência. Até a próxima edição do nosso Mundo Lab to Lab Pardini.